R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Noite. Eu falei aqui no primeiro bloco do programa a respeito de cobrança em cima de técnicos. Pro Mancini, vai sobrar cobrança também, mas falando com relação ao time do Corinthians. Tá vendo melhora no timão, Zelti? Boa noite, André, Prieto, Boa noite. Ian, Vitor Birner e todos e todas que nos assistem. Bom, deu uma amenizada, né? Pelo menos o resultado voltou. No meio da semana, o resultado tinha ido embora, com a derrota para a Ferroviária, com um empate diante do São Bento. Evolução, muito pouco, Preto, muito pouco. Eu acho que o Corinthians evoluiu de um time que não concluía para um time que conclui sem muito perigo. Quando você vê as tais 17 finalizações ao final do jogo, você percebe que poucas foram com eficiência. Talvez ali uma mudança de astral em relação ao Jô, talvez descobrindo alguns meninos que talvez nem sejam os meninos ideais para as posições que o Corinthians é mais carente, né? Caso do João Vitor, caso do Raul, Gustavo, que quer ser chamado só de Raul. O Mancini precisa mostrar mais serviço. Eu acho que de todos esses técnicos que a gente vai falar hoje, é o que sofreu a cobrança mais, com perdão da má palavra, peremptória, né? Realmente é uma carta da torcida pedindo a demissão dele. Não há nada tão explícito em relação a Rogério Ceni, em relação a Abel, em relação a Cuca, se a gente colocar nesse caldeirão dos técnicos cobrados. Acho também que o Mancini é aquele que tem menos condição de oferecer. Ele não pode fazer muita coisa, mas pode fazer algumas. A gente vai falar disso ainda ao longo do programa. Deu uma amenizada, mas não resolve a vida dele não, Preto. Perfeitamente. Jean Oddi, bom dia. Separo para você aqui como primeira discussão a arbitragem do jogo, mais precisamente o VAR. 8 minutos com 12 de acréscimo. Bom dia, Jean. Bom dia, Prieto, Celso, André, Birner, fãs de esporte. Pois é, né? A gente, infelizmente, já se acostumou com episódios como esse, né? Episódios que atrasam muito o jogo de futebol. E acho que a gente não pode fazer críticas genéricas, né? Ah, o VAR é uma porcaria, enfim, acho que todos aqui somos a favor do VAR e tudo mais. Mas quando a gente tem problema, a gente tem que olhar para qual foi o problema. E nesse caso, para mim, tá muito claro. O problema é que o VAR foi analisar o lance sem ter a menor ideia do que ele estava analisando, né? Então, o VAR foi olhar um lance de pênalti que não era o pênalti que a Edna tinha marcado, né? E aí eles ficaram ali um tempão analisando isso e provavelmente também um possível impedimento, né? Levaram um tempão para isso porque já tinham analisado 2 lances e aí quando a Edna chega no monitor para ver o pênalti, que segundo o VAR não havia acontecido, ela olhou e falou o seguinte: não, mas não é isso não. É o primeiro lance, é esse toque aí, eu quero ver se tem esse toque, quero ver o ponto de contato, por favor, vai, volta, muda o ângulo, para mim no ponto de contato que eu quero ver se tem ponto de contato, né? Aí ela ficou olhando esse lance, chegou à conclusão de que não tinha nada ali, e aí falou, bom, já que eu tô aqui, né, o pessoal do VAR deve ter falado para ela, dá uma olhadinha então também no outro, porque no outro a gente achou que não foi nada, e lá e foi ela olhar o outro. Eu acho que uma comunicação anterior da Edna com a equipe do VAR, dizendo, ó,
marquei o pênalti no lance X, marquei o pênalti no lance... Talvez tivesse agilizado um pouco esse procedimento todo, né? E, claro, é um absurdo. Por maior que seja a dificuldade, né? E às vezes existem lances que justificam uma demora um pouco maior, mas 8 minutos tem que ser inadmissível. No grupo dele, está liderando. E ainda vai começar a Sul-Americana. E aí, André? Pois é, se for pensar em futebol é resultado, essa máxima com a qual eu não concordo, os resultados ele também tem. É num patamar completamente distinto do que a gente vinha conversando até agora no programa, com Palmeiras e Flamengo, os títulos que esses clubes disputaram e quais são os objetivos que eles têm nessa temporada. Mas o Mancini está aí no campeonato estadual com o Corinthians e alguém pode olhar para a tabela de classificação e falar esse treinador tem que ser mandado embora? Então é extremamente contraditório. Então a torcida, o grupo organizado que emitiu uma nota oficial querendo a troca do treinador do Corinthians, está preocupado com o quê? Com o desempenho do time? Com o sistema tático? Com as substituições? Com a análise de profundidade do elenco do Corinthians? A qualidade dos jogadores disponíveis? É essa a ideia? Então, queremos um treinador mais capaz? Ora, o Wagner Mancini, muito provavelmente, impediu, quando assumiu o Corinthians, durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, que o clube estivesse à beira do rebaixamento. Eu ia falar que ele impediu o rebaixamento do Corinthians, mas eu acho que isso é um pouco de exagero. Só que impedir que o clube chegasse à beira do rebaixamento é uma coisa tão importante quanto. Porque se o Corinthians começasse a frequentar a parte da tabela em que estão os últimos 4 clubes, a camisa que pesa e a história que pesa também puxariam para baixo. Todos nós já vimos essa história. Então, no momento em que ele alivia a situação, dá um pouco de estabilidade ao time, que passa a jogar com um pouco mais de solidez defensiva, saindo melhor para o contra-ataque, sabendo aproveitar as oportunidades, mas jogando de uma maneira mais segura, ele consegue 2, 3, 4 resultados, tira o Corinthians dessa área mais palpitante da tabela e as coisas não vão bem nem mal, vão até o final, fala-se em Copa Libertadores, uma coisa maluca, e o Corinthians termina o campeonato na parte da tabela que seu futebol merece. Isso ele fez isso, é um fato. Agora, quem pede a saída do técnico joga no colo do Mancini os problemas do time do Corinthians. E os problemas do time do Corinthians são anteriores, mais graves, maiores e distantes do treinador, quem quer que seja. Então, na nota oficial da torcida, onde está a crítica à diretoria que colocou o clube nessa situação de não conseguir oferecer ao seu torcedor um elenco melhor? Onde está a crítica a quem toma a decisão? Onde está a crítica ao próprio grupo de jogadores? Que também seria injusta, mas onde está? Ou a qualidade desse grupo, né? Também não é culpa desse grupo de jogadores o que está acontecendo. Então, é facílimo. Queremos outro técnico. É muito fácil. Eu só acho que em relação ao Mancini tem uma coisa, eu concordo plenamente com a avaliação do André, mas eu acho que tem uma coisa que pesa também, né, para essa nota que estou de acordo que ela não faz sentido e estou de acordo que a gente nem deveria falar muito em nota, né, partir da nota para considerar que é a torcida do Corinthians que é a troca de técnico. Acho que manifestações que partem de grupos ou de poucas pessoas que mesmo, você vai falar, mas a Gaviões é gigante. Sim, a Gaviões é gigante, mas não são todos os associados da Gaviões que assinam uma nota, né? De qualquer forma, olhando para o Mancini, acho que o que pesa um pouco para ele, para essa insatisfação, não é só o que não tem acontecido nesse ano, e acho que vale, né, um discurso parecido daquilo que o Celso falou em relação ao Abel. Você pode encontrar críticas específicas e tudo mais, não quer dizer, né, o trabalho de nenhum desses 4 é perfeito, alguns são melhores, bem melhores, outros são piores, mas eu acho que assim, isso é uma coisa, a outra é querer a demissão e querer a troca. E acho que para o Mancini o que pesa muito é a baixa expectativa que sempre houve em relação ao que ele pode fazer.
O que eu quero dizer com isso? É que se o Corinthians tivesse, vamos dizer, contratado o Tite, tá? Aí o Tite chega no Corinthians exatamente na mesma hora que o Wagner Mancini, faz exatamente aquilo que o Wagner Mancini fez no Campeonato Brasileiro, ou seja, não deixar que o time corresse o risco de rebaixamento, faz o time jogar bem mais do que estava jogando com o Coelho, que estava jogando com o Thiago Nunes, né? Eleva o nível de atuação, aí começa o ano e o time vai patinando. Será que pediriam a saída do Tite, a troca do Tite? Duvido. Não. Por quê? Porque você tem a expectativa, você fala, cara, esse técnico é muito bom, tem uma expectativa muito grande em relação ao que ele pode fazer e, portanto, vamos mantê-lo. Mas eu acho que a expectativa é justa e isso até embasa a crítica. Não, tudo bem. Um pouco de você. Não, mas eu tô dizendo que isso faz com que a crítica ou o pedido de troca seja mais intenso. Eu não acho que... O meu ponto, Jean, desculpa, é que apontar o dedo para o técnico e pedir a substituição é fácil demais e é equivocado e talvez seja até injusto. Mas eu não estou com isso dizendo que o Corinthians joga bem, que o trabalho tem boa perspectiva e se o Mancini tiver tempo, o Corinthians vai melhorar. Porque eu não vejo essa perspectiva e essa possibilidade. Me preocupou demais, e acho que os companheiros também concordam, no confronto com o Retrô, que é um clube que está andares abaixo do Corinthians aí na estrutura do futebol brasileiro, e essa era a equipe que parecia jogando com o Corinthians, melhor treinada, melhor preparada. Mirassol também. Guarani. O Guarani também. Fazendo o que tinha que fazer com mais clareza. Então, isso é preocupante. Então, o mínimo. O mínimo. Só é importante dizer, a gente sempre fala que o campeonato estadual tem que ser usado como pré-temporada. Muita gente tem chamado o time do Corinthians com Mosquito, Varanda, Cauê e Vitinho como time titular. Discordo completamente dessa visão de que esse é o time titular. É óbvio, é evidente que o Wagner Mancini está colocando os garotos para sentir quem tem condição de jogar ou não e que depois ele vai mesclar, seja com o Jô, seja com o Luan, com o Matheus Vital, que vai ser uma peça importante para voltar. Então também acho que as cobranças sobre tá jogando mais ou menos do que o Guarani, que é pior ou melhor, elas têm que ser vistas levando em consideração o que a gente sempre diz, que é preciso fazer testes nesse momento, porque você não treina, porque você não tem tempo para absolutamente nada, e é nessas horas que você vai fazer os testes. E só para esclarecer para o Birner, eu entendo o que você diz, que isso talvez embase a crítica, e é o que eu estou dizendo. Eu acho que isso pesa para que a troca do Mancini seja pedida e a do Tite, por exemplo, não fosse, caso ele vivesse exatamente a mesma situação. Ainda assim, ainda que isso torne a crítica ou a descrença, né, a desesperança mais justa, eu não faria essa troca também pelos motivos aí que o André elencou. Depende de eu só consigo elogiar, né? Eu só consigo elogiar o Wagner Mancini por testar no campeonato estadual. É o único motivo que eu tenho para elogiar o Mancini. Eu sou bem crítico ao trabalho que tem sido feito. Fora isso, eu tenho sérias dúvidas se o modelo de jogo que ele tenta implementar é possível com esse elenco. Eu vejo esse elenco com outra característica. Eu acho que esse elenco tem uma bela dupla de zaga. A gente não sabe se o Gemerson vai continuar ou não vai. Tem dois bons laterais. O lateral direito, que é um dos melhores do país. Tem um bom goleiro. Esses jogadores, se bem protegidos, e o Corinthians tem jogador para fazer essa proteção no meio de campo, podem formar um sistema de marcação muito consistente, fazer um jogo que não é o jogo que se tem elogiado no futebol brasileiro, mas é o jogo que talvez esse elenco seja mais possível para ele de ser realizado. Então, um jogo rústico. Um jogo rústico, um jogo com uma retranca muito forte, um jogo, quem sabe... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.